Esporte não esperava esse resultado, não estava nem preparado para isso. Porém, na hora das penalidades, com o apoio da torcida, mais de 50 mil São Paulinos no Morumbi, o tricolor paulista se concentrou, controlou os nervos e conseguiu converter todas as penalidades e ainda viu o goleiro Rafael defender a penalidade do Juba. Então, São Paulo segue na Copa do Brasil. Denilson Show segue de boa. Sabe aquela hora, perde quando pode? Isso, Dedê. Tá bom, passamos. Então a gente vai contar essa história e depois você comenta tudo. Tá, vai ser empolgar, hein? Dorival Júnior chegou aliviado à sala de coletivas, mas já prevendo o que viria pela frente, brincou com os jornalistas. Já vou avisar já, hein? Não vem com pergunta difícil não, que eu passo para os universitários. Minutos antes, o seu São Paulo havia conquistado a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, com derrota de virada no tempo normal e vitória apenas nos pênaltis. Eu não tinha dúvidas que nós teríamos aí um jogo muito complicado, muito difícil, onde muitos já diziam que o São Paulo havia adiantado a sua vaga, mas nós sabíamos de antemão que isso daí não seria a realidade do jogo. Nesta condição, entra o zagueiro Sabino, talvez um herói improvável do esporte, que marcou 2 gols no segundo tempo e outro na disputa por pênaltis. O pessoal estava falando muito de uma missão impossível, né? Mas nós dentro do clube ia ser um jogo normal, né? Sempre acreditávamos que poderíamos fazer história, né? Um primeiro tempo de 15 finalizações, sendo 8 no gol, não deixou ninguém respirar. O São Paulo de Caio Paulista precisou de 1 minuto para incendiar a multidão. Foi apenas a primeira defesa de Renan, gigante também na frente de Alisson e de Caleri. Mas o goleiro não evitou a pintura de Michel Araújo, que tabelou com Luciano antes da cavadinha, que naquele momento aumentava ainda mais a vantagem tricolor no mata-mata, depois dos 2-0 de Recife. Laço do São Paulo, Michel Araújo! Autor de 5 gols na carreira, todos no Morumbi, Pablo Maia quase botou mais um na conta. Alisson, por pouco, não surpreendeu. Só que o esporte, mesmo tendo bem menos posse que o tricolor, assustava. Rafael também foi um paredão ao buscar a cabeçada de Fábio Matheus, a batida cruzada de Jorginho e a pancada de longe de Felipinho que deu rebote. Alisson Cassiano não desperdiçou. Voltou, bateu! A partir daí, a torcida tricolor passou a viver a maior tensão desde a chegada de Dorival, que inclusive perdeu a invencibilidade que já durava 11 jogos. O time pernambucano, que nunca havia vencido o São Paulo aqui, jogando no estádio do Morumbi, não apenas quebrou o tabu, como também levou a decisão para os pênaltis. Luciano, Juba e Rafael, cada um na sua, foram brilhantes. E Sabino ainda mais ao desviar a cobrança de escanteio. Era a virada do Leão. Agora Esporte 2, São Paulo. Dorival então decidiu trocar meio time. Wellington Rato, Michel Araújo e Caio Paulista deram esperança aos 50 mil torcedores de que a vaga poderia ter sido conquistada sem o tom dramático que eles foram obrigados a vivenciar. Isso porque a bola parada rubro-negra, mais uma vez, foi fatal. Foi até engraçado que no meu segundo gol, os outros zagueiros, o Thierry e o Alisson, queriam a bola aberta. Eu falei, não, vamos fazer fechada, que não, vamos fazer outro gol ali. O Sport foi muito feliz porque fez os gols, é engraçado, né, em momentos oportunos da partida, né? Na virada do primeiro tempo, na abertura do segundo tempo e no final do próprio. Então, acabamos realmente não tendo forças para uma recuperação. Vieram os pênaltis. Para o esporte, marcaram os 3 zagueiros, Sabino, Alisson Cassiano e Rafael Thierry. Rafael defendeu a cobrança de Luciano Juba. O São Paulo acertou todas as penalidades com Wellington Rato, Beraldo, Caleri, Rafinha e Pablo Maia, que acabou garantindo a classificação. Era um jogo de 180 minutos, o São Paulo passou. Com dificuldade? Passou. Podem ter certeza que esses erros
não vão voltar a acontecer. A disputa de pênaltis é um mecanismo para poder simplesmente falar quem vai, quem fica, né? Eles nos venceram em casa e a gente teve a capacidade de fazer um jogo bom, equilibrado, organizado. O legal do atleta é que ele pode colecionar memórias e jogar com o estádio lotado, poder defender o pênalti para um goleiro e sair com essa classificação da Copa do Brasil de um jogo tão importante, com certeza nos deixa muito feliz. Eu estou muito feliz, muito contente e eu saio daqui realizado. Dá para melhor. Depois de tanto tempo procurando um goleiro, desde a aposentadoria do Rogério Ceni, apareceu o Rafael e agora é um dono absoluto da posição, confiável. Foi lá, defendeu a penalidade do Juba, um cara que tem feito a diferença, Denilson. O time está ajudando, está se comportando bem coletivamente, mas o goleiro, começando por essa posição tão importante, está dando uma resposta. Agora, queria só destacar, antes de passar para você, que o Sport caiu de pé, porque conseguiu o mais difícil. Na casa do São Paulo, nunca tinha vencido no Morumbi, conseguiu fazer um 3-1 de virada, levou para as penalidades e aí o São Paulo, claro, aproveitando o bom momento, o controle, conseguiu se classificar. Mas o Sport faz bonito e vai grande para jogar contra o Londrina, jogo da Série B aqui da Band. Foi valente, né? O Sport foi valente, ele sabia da dificuldade de reverter um resultado. Aos poucos eles conseguiram reverter, ou pelo menos igualar esse marcador e deram aí a condição de ir para as penalidades. São Paulo, aí tem um mérito do Sport, porque quando o Sport faz o segundo gol, o Sport percebe o nervosismo do São Paulo. E aí adianta e começa a atacar um pouquinho mais o São Paulo. Uma boa defesa passa por um bom goleiro. O Rafael vive um momento muito, individualmente falando, muito bom. Em alguns momentos e algumas partidas num 0-0, ele faz boas defesas. O gol, por exemplo, de empate do Sport, jogador do Sport, que agora não vou lembrar o nome, que finalizou de fora da área, que é um chute raro de pegar, que ele pega de bate-pronto, de peito, de pé forte. O Rafael ainda consegue tocar na bola, mas aí o oportunismo do jogador do Sport consegue empatar o jogo. Quando vai para as penalidades, a gente falou isso ontem, né? Porque aconteceu no jogo contra o Corinthians e Galo, aconteceu de ir para as penalidades. O nervosismo, eu senti o São Paulo mais nervoso. Até por essa questão do Sport ter terminado melhor a partida. Mas felizmente o Rafael defendeu uma penalidade e o São Paulo conseguiu uma classificação para as quartas de final. Porque era o único confronto em que uma equipe de Série A pegava uma de Série B. E o Sport tem tudo para voltar para a primeira divisão, está fazendo uma boa campanha nesse ano com o Anderson Moreira. Eu gostei muito do jogador Filipinho, achei insinuante, acho que foi bem. O Wagner Love estava assistindo lá das tribunas, até foi hostilizado pela torcida do São Paulo. A gente vai mostrar, inclusive, a imagem aí. É muito rápido, uma sincronia com essa produção, olha só. Tomou uma pressão. Ele estava ali e até ficou chateado, incomodado, porque ele tem o direito de assistir ao jogo, de acompanhar o seu time. E alguns torcedores ali do São Paulo hostilizaram o Wagner Love, enfim. Não precisa disso, não é bacana esse tipo de cena e de atitude. Mas dentro de campo, o Sport foi muito correto. E o Sabino fazendo 2 gols, a bola parada, né, famosa, não é, saindo dos escanteios. E depois também acertou a penalidade. Mas o São Paulo, na minha opinião, ele perdeu quando poderia. Perdeu no momento em que o resultado das penalidades foi superior, foi decisivo. E agora nem pode se abalar para jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, né? São Paulo jogou um bom primeiro tempo ontem, conseguiu fazer um gol com o Michel Araújo, que jogou bem. Eu falei aqui do Caleri, da qualidade técnica do Caleri no jogo de ontem, porque a entrega dele física, ele sempre teve isso, é uma característica do Caleri, mas tecnicamente ele estava bem ontem na partida. Você fazer um jogo como esse, avançar da forma que o São Paulo avançou, indo para as penalidades, tem essa emoção, né, essa questão da pressão. Aí você vence, você avança. É óbvio que você tem que mudar a chavinha, né? A frase, vamos mudar a chavinha agora é Campeonato Brasileiro. E você vai enfrentar um Grêmio também que vive um momento tranquilo, né? Porque vence clássico, né? Também conseguiu avançar na Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro. Um duelo muito equilibrado, no meu ponto de vista. Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, notícias exclusivas e muito mais. Rodrigo Nestor, meio-campista do São Paulo, está recuperado e deve retornar no jogo contra o Grêmio no domingo. Ele participou do treino desta sexta-feira. Arboleda também está recuperado e provavelmente iniciará a partida. O restante da equipe fez treinos regenerativos. O São Paulo terá seu último treino no sábado antes do jogo de domingo.
Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Valeu, pessoal!